longe daquilo que eu era antes de conhecer o Senhor. E a gente quer que esse culto seja um culto de quebrantamento, né? Talvez você esteja passando por uma grande luta, por um grande problema, por uma grande dificuldade. E hoje eu quero falar sobre as expectativas que nós precisamos ter quando a gente ora. Porque se a gente vai orar sem expectativa, tem boa chance de se tornar uma reza, uma repetição de palavras, até decoradas, até bonitas. Eu não sei você, mas quando eu oro, não é tão pecador que eu sou, reconheço isto, não é? Eu vou orar com expectativa de que Deus, Ele está pronto a ouvir. Há condições daquela oração que Deus tem prazer em ouvir, não é? O profeta Jeremias, nós vamos ler uma passagem bíblica que o Senhor, a voz de Deus através dele, diz assim, que nós o buscaremos, né? E o acharemos quando nós buscarmos, como? E diz, mas e serei achado de vós. Nem sempre a gente faz de todo o coração. Nem sempre. Talvez a maior parte das vezes nós não façamos de coração. Porque o nosso coração, nossa concentração, ela é facilmente atraída para outras direções. Mas ele diz ali, né? Capítulo 29 de Jeremias, não é o texto que a gente vai basear a meditação dessa noite, né? Mas ele diz com muita clareza, verso 11, capítulo 29, eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, olha que coisa, hein? O povo de Deus estava no cativeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Para você entender, nós vamos mostrar o que era o cativeiro, para que nós entendamos que se nós passamos problemas e dificuldades, que às vezes nos dão a ideia de que o nosso problema é o maior problema, o problema insolúvel. Você vai ver aqui que a situação do povo de Deus, ao tempo de Jeremias, era certamente pior do que a sua, por mais séria que seja a sua dificuldade. E o Senhor usa o profeta para dizer, então me invocareis, ireis e orareis a mim. É uma promessa. Qual é a promessa que o Senhor Deus faz? Qual é a promessa? Qual é a promessa? Vamos falar firme, irmão. Qual é a promessa? Eu vos ouvirei. Mais adiante. Mas olha a condição. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Gente, isso me dá uma força tremenda. Naqueles momentos em que eu estou na minha intimidade, que eu rasgo o meu coração diante do Senhor, e que às vezes a minha mente fica confusa, meus sentimentos se confundem. E quando eu me firmo nessa palavra, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi uma palavra direcionada ao povo de Deus no passado, mas você entende que é para você hoje? Sim ou não? Com certeza, com certeza. Mais adiante diz assim, e serei achado de vós, diz o Senhor.
Olha assim, olha para mim aqui, irmão, eu ainda não estou pregando não, viu? Mas Deus não brinca de pique-esconde com a gente. Não brinca. Como quem está se distanciando, Ele quer ser achado. É que às vezes a gente não vem com o coração quebrantado. Então, eu sei que Deus está aqui, eu já pude perceber na minha intimidade a presença de Deus aqui. E queira Deus que esse culto de oração seja marcante para a sua vida. A gente vai ter oportunidade de dobrar o joelho, você falar com Deus. Se quiser se quebrantar, né? se derramar. Um dia nós vamos ter ali pertinho, daquele lado, o nosso jardim de oração. E eu quero ter um lugar ali onde você que quer vir aqui orar, quiser se ajoelhar, quiser deitar, quiser pôr o rosto no chão, vai ser um santuário de adoração. Chegar lá, você quer orar, quer sentar, quer ajoelhar, quer pôr o rosto no chão, quer deitar com o rosto no chão, ninguém vai achar ali estranho, porque ali é um santuário de oração. Né? Eu tenho necessidade. E eu acredito que você também tem. Amém, irmãos? Então hoje eu estou dizendo isso tudo só para dizer que a gente está fazendo hoje um culto para orar mesmo. Né? Que às vezes a gente fala muito de oração e ora pouco. Eu fiz referência domingo, farei agora para aqueles que não ouviram, da maior reunião de oração da história. Levou e durou 100 anos. As gerações que iam chegando eram formadas no ambiente de intensa oração. Começou no dia 13 de agosto de 1727. Essa é a data. Pesquise aí na internet, você vai encontrar reunião de oração dos irmãos morávios, lá na antiga Tchecoslováquia. Foi a maior reunião de oração da história, 100 anos. Começou, vamos fazer uma reunião de 100 anos? Não. Mas os irmãos se uniram, deixaram de lado as diferenças e fizeram um pacto. Vamos orar, vamos fazer um dia de oração? Cada um assumindo 1 hora de oração. Ok. Mas que tal ao invés de um dia, 2 dias, 1 semana? E o fogo de Deus, irmãos, tocou aqueles irmãos, 300, 400 irmãos, e as orações, construíram uma torre de oração. Evidentemente que ninguém viveu 100 anos, mas as crianças que nasciam na cultura da oração. A cultura da oração, a cultura da falta de oração influencia seus filhos. A gente cria cultura, não é? A cultura de briga influencia o filho. Ele vai crescer, tem uma boa chance de reproduzir a cultura. Mas aquela criança que cresce no ambiente de oração, tem uma cultura de oração, como lá nos irmãos morávios, as crianças cresciam e se perfilavam. Os idosos iam morrendo. Consegue compreender? E os filhos iam tomando lugar. 100 anos comporta talvez 3, 4 gerações. 4 gerações. E olha, foi o período em que Deus levantou mais missionários na história da humanidade. Começou com oração. Então eu creio que Deus vai nos falar nessa noite. E você vai abrir a sua Bíblia no texto de Jeremias capítulo 3. Eu vou pregar sobre estes 3 versículos, de 1 a 3. Depois a gente vai cantar um louvor, quando a gente chora aos pés da cruz. E aí a gente vai fazer o quê? Depois que a gente ouvir a palavra e cantar um louvor. O que a gente vai fazer? Orar. Vamos chorar aos pés da cruz. Jeremias capítulo 3. Ok, o pessoal de Libras, se quiser já, ok? Enquanto você vai abrindo, essa mensagem vai ser gravada, disponibilizada daqui a pouco.
E a gente tem encorajado as pessoas a virem à igreja, né? Saem para fazer compras, saem para ir ao comércio, saem para caminhar, saem para o trabalho. Agora, ainda há pouco, alguém me lembrava, saem para ir ao salão e não vêm orar, não vêm para a igreja. Eu fiquei pensando, gente, como é fácil afastar o pessoal da igreja. Olha, tem um prejuízo, sabe qual é? Olha para mim aqui. Período para construir um hábito são 3 meses. Quantos meses nós já estamos sem culto presencial, com a liberdade, com o hábito normal de culto? Quantos meses? Quantos? 5 meses. Você sabia que provavelmente pessoas que já construíram hábito vão se surpreender agora, porque vão lá no celular, não tem culto online. A gente quer quebrar o hábito. Cria um hábito. E os hábitos, eles são formados a partir da nossa comodidade. Eu, por exemplo, eu durmo de determinada forma, de determinado lado. É o meu hábito, porque é o hábito gerado pelo meu conforto naquela forma de deitar. Você tem hábitos. Os seus hábitos e os meus hábitos, eles são formados a partir da nossa comodidade. Compreende? Você se acomoda, está confortável aqui, cria um hábito. Você vai fazer 1, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, cria um hábito. Provavelmente, alguns vão precisar de um esforço para quebrar o hábito da comodidade de sentar na sala, ver o celular, pôr na televisão, que eu já fiz isso. Enquanto o culto está transcorrendo, você assiste na televisão, está com o celular para mandar mensagem para os irmãos, mas aí entra uma mensagem de alguém, aí o que a gente faz? Não vou ver porque eu estou no culto. Não faz isso. Alguém chama, aí você assim, já estou indo. Aí a mente viaja. Aí você deu vontade de comer alguma coisa, tomar um cafezinho, vai lá, faz um café. Pergunto, tem ambiente de culto? Não tem. Criou um hábito de comodidade. Então eu estou aqui cumprindo tão somente aquilo que Deus me manda desafiar a igreja a vir orar. Orar pela cidade, pelo país, ok? Eu quero orar, depois nós vamos ler esse texto, e eu quero falar sobre as expectativas que nós devemos ter quando oramos. Essa é a palavra. Expectativas que devemos ter quando nós oramos. Senhor, fala ao nosso coração, através da Tua palavra. Obrigado por estes irmãos e irmãs, em cujo coração o Senhor provocou desejo de virem aqui orar, pessoas que estão passando talvez por grandes dificuldades na família, uma preocupação gigantesca com o filho, com uma filha, já adultos, onde a liberdade já fica menor, porque é um adulto que está fazendo as suas escolhas muitas vezes contrárias àquilo que aprenderam, às vezes gerando um sentimento de frustração no pai, na mãe, que dizem onde eu errei, onde eu falhei. Isso vai muitas vezes entristecendo, vai trazendo angústia, a preocupação vai dominando a oração, a entrega. Começamos a orar e os pensamentos são sugados para a dificuldade e vamos perdendo a intimidade. Por isso eu quero pedir, Deus, que neste culto nós sejamos encorajados, animados,
a fim de que tenhamos expectativas quando nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 3, verso conhecido. Jeremias 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele encarcerado no pátio da guarda. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu vou me deter neste versículo, e ele me dá 3 expectativas que eu preciso ter quando eu vou orar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias foi um profeta que viveu no tempo do cativeiro. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, 70 anos de cativeiro. Cativeiro este provocado pela rebeldia, pela desobediência. O Senhor permitiu que inimigos dominassem aquele mesmo povo que venceu os filisteus na instrumentalidade de Davi, aquele mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, debaixo da mão de Deus, aquele mesmo povo que era alimentado na sua caminhada com o maná. Maná significa o que é isto, que era trazido pelo vento, e eles amassavam, faziam bolos, e a Bíblia diz que eles eram extremamente saborosos, era o suprimento diário, não era para guardar para o dia seguinte, quando desejaram guardar, estragou, mofou, mas reclamaram do maná, e esse povo disse: Senhor, nós tínhamos lá no Egito o nosso molho de tomate, de pimentão, de cebola, e pensaram na carne do Egito e deixaram de ver que estavam ali debaixo de uma presença de Deus. E o Senhor Deus disse assim: eu vou mandar carne para você, até que sai pelo nariz de vocês. Aquele mesmo povo que teve codornizes, você conhece a história, mas que se tornou rebelde, foi para o cativeiro. Jeremias ficou, e ele é um profeta do cativeiro, chamado profeta chorão, não é? Aqui mesmo ele fala, o texto diz que ele estava encarcerado, no versículo de número 1. E o que era esse cativeiro? Como é que era esse cativeiro? Era algo tão sério, porque na verdade os cativos levados e os que ficaram em grande dificuldade. Falta de alimento, de tal forma que a morte pela fome se tornou uma amiga próxima. Para os irmãos terem ideia, venham comigo no livro de Lamentações de Jeremias, para você entender um pouquinho qual era o cenário no qual Jeremias estava e o povo de Deus, os que ficaram e não foram levados cativos. Diz o texto, capítulo 4, Lamentações. Ele está descrevendo aqui um quadro trágico. No verso de número 9, verso 7, capítulo 4. Seus príncipes eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais ruivos do que o corpo do que o coral, de corpo do que o coral, e a sua aparência como a safira, mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que a fuligem,
não são reconhecidos nas ruas. Ou seja, aqueles que outrora eram vistosos, agora não eram mais reconhecidos. Por quê? Verso 8 diz: a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se e tornou-se como um pau. A fome. Agora olha aqui, descrição terrível, trágica, daquele cenário do povo que ficou e dentro do qual Jeremias estava e desafia clamar ao Senhor. Os mortos à espada eram mais ditosos do que os mortos à fome, pois estes se esgotavam como traspassados por falta dos frutos dos campos. Verso seguinte: meus irmãos, as mãos das mulheres compassivas cozeram os próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Que coisa! Não é sério isso? Não tinha comida. E é dentro desse ambiente que o Senhor Deus usa o profeta, e agora sim no capítulo 33, cenário trágico, pavoroso, cenário de terror, pessoas na rua caminhando com uma pele colada no osso. Eu acho que a situação que mais se assemelha a isso é o quadro daqueles prisioneiros do campo de concentração, judeus prisioneiros. Pele e osso. Gente que você via o desenho do seu esqueleto. 6 milhões de judeus mortos. E eles eram colocados em vala comum. Eram pele e osso. Eram cadáveres ambulantes. Olhos fundos. Face chupada pela carência de alimento. Talvez seja o quadro mais próximo. E dentro disso, então, Jeremias diz assim: Deus, através dele, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, coisas grandes e ocultas que não sabes. Você está passando por uma grande luta. Você tem muitas possibilidades. Pode reclamar, pode xingar. É verdade, tem crente que xinga. Tem crente que xinga. Você pode buscar culpados. Você pode culpar o governo. Você pode culpar o marido, a esposa, o filho, o pai. Pode culpar o seu professor. Há pessoas que não assumem a sua responsabilidade, acham mais fácil encontrar culpados. E quem vive buscando culpados nunca sai do mesmo lugar, fica marcando passo. Quando não, caminha para trás. Você faz escolhas. Você faz escolhas. E guarde uma coisa, a vida é uma só. Não dá para você, não deu certo nessa, vou tentar na outra. Não, é uma só. E a gente faz escolhas muitas vezes que vão trazer o quê? Consequências. Então pode culpar, você pode, tem muitas opções. Pode se encher de remédio, de medicamento para enfrentar seus dissabores. Pode culpar seu casamento, dizendo assim, não, eu tinha que ter casado com outra pessoa. Não, você precisa ser outra pessoa. Está entendendo? Mas você pode também orar. Pode orar. Irmãos, a oração é a maior arma da igreja. É a maior ferramenta da igreja, do crente. Pensa
no que Jesus disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, eu farei. É um cheque assinado, em branco, se preenche na medida da sua fé. E eu penso ser oportuno, embora em proporções muito menores do que as grandes batalhas e respostas de oração na Bíblia, nós estamos pisando num lugar que é fruto de oração. Olha para o lado, olha para esse espaço. Nós estamos aqui debaixo de uma manifestação concreta, palpável, tangível de resposta de oração. Não tem ninguém rico nessa igreja. Faltam 8 parcelas. Tem explicação? Tem não. Tem não. Então, orar é tremendo. Você pode fazer muitas coisas, mas eu quero te desafiar nessa hora a orar. Mas tendo expectativa. É a maior ferramenta da igreja. É a maior vitória no céu, é a maior derrota no inferno. Não é sem razão que o inimigo de nossas almas tudo faz para roubar de nós uma vida de oração, enchendo a nossa vida de coisas. Quando Paulo se converteu em Atos 9, você sabe qual foi o sinal que o céu, o Senhor Jesus deu a Ananias? Vai lá, na rua direita, procura por Saulo, porque ele está orando. A oração chama o céu. Compreende? Mas quais são as expectativas que nós precisamos ter quando oramos? Está falando o seu coração? Está abençoando você, irmão? 3 expectativas no texto. Em primeiro lugar, nós precisamos orar com a expectativa de que Deus nos ouve. Simples, não é? Clama a mim. Se Ele mandou clamar a Ele, é porque Ele ouve. Claro que tem a condição de todo o coração, sem dúvida. O coração junto com a vontade, porque às vezes a gente tem a vontade para um lado e coração para o outro. Então a primeira expectativa que eu preciso ter, e quero lhe encorajar a ter nessa noite, você que vai ouvir essa pregação, e eu creio que a palavra de Deus está nos falando nessa noite, é que nós temos a expectativa de que Ele ouve. Porque se eu me ajoelhar com o coração em dúvida, vai dar certo. E não pense que Deus vai ouvir você porque você tem coisas boas. Paulo, uma ocasião, um grande apóstolo, em Romanos 7, ele fala do seu conflito entre o bem e o mal. O bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero eu faço. Ele usa uma dialética de tal forma, e ele vai caminhando dizendo assim: eu não quero fazer aquilo que eu não quero, eu faço aquilo que eu quero, eu não faço. E ele vai descortinando a sua angústia, ele dá um brado: miserável homem que eu sou. Grande apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, eu sou um homem que eu não consigo, gente, ouvir isso de Paulo. Me dá uma esperança tremenda. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Logo ele responde: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos ouve. Não é porque nós temos atos de bondade, não. Nós temos atos de bondade, mas temos atos de maldade. Nós temos sentimentos bondosos, mas é verdade, eu tenho sentimentos que não são bondosos.
A gente precisa ter honestidade de admitir isso. Isso evita aquela falsa piedade de quem constrói uma piedade estereotipada, de rótulo, que impressiona os outros. Mas Deus olha o coração. Então, primeira expectativa, que a gente vai daqui a pouquinho orar. Orar, crendo que Deus nos ouve. Amém? Sim ou não? Amém, irmão? Segunda expectativa, que eu quero encorajar você a ter. Na oração, quando ora, não só que Deus ouve, mas também que Ele o quê? Que Ele o quê? Quem aqui já teve a resposta de Deus à sua oração? Levanta bem alta a mão. Olha para o lado, porque isso testemunha, olha, gente levantando a mão. Quem teve mais de uma resposta para as suas orações, levanta a sua mão. Olha aí, olha para o lado. Sabe o que é? Porque se ele teve. Se ele teve, eu também posso ter. Ele responde. Responde na hora dele, do jeito dele, da forma dele. Mas eu preciso ter essa expectativa de vir à presença de Deus, me colocar, tanto coletivamente quanto na intimidade, em oração, como quem chega com um balde. Senhor, enche um balde não, um barril. Um barril não, uma caixa d'água de 1000. Caixa d'água de 1000 não, uma cisterna. Mas aqueles que vão com uma xícarazinha, que tomam aquele café macchiato, aquele café italiano, que é um dedinho só de café. Consegue entender? Caro toda a vida. Tem gente que vai à oração, Senhor, um macchiato, e vem um dedinho de café. Você toma num gole só. Ou pode até enganar, né? Vai tomando um dedinho de café, quanto tempo você leva para tomar? Tem gente que estende. Não vá com xícaras, né? Vá com tonel, vá com abundância. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele é poderoso para ouvir e responder. Amém? Venha comigo aqui num texto de Efésios, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala em oração, ele diz assim, olha que coisa tremenda, versículo 20, ele está falando no verso 14, ele diz assim, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha só o que ele diz, ora, aquele que é o quê? Poderoso, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se Paulo dissesse assim, ora, aquele que é poderoso, já estaria de bom tamanho. Mas ele usa tantas expressões para dizer que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, segunda expectativa que nós devemos ter quando nós oramos. Primeiro que Ele ouve, segundo que Ele responde. Amém? Está entendendo? Terceira expectativa que eu devo ter quando eu oro. Está lá no texto. Que Ele me surpreende. Deus surpreende. O que diz para você no texto que aponta? Qual é a palavra que aponta para o fato de que Deus nos surpreende? Sabe o que é surpreender? É quando a gente espera isso e Deus faz isso. E surpreende. Diferente de decepcionar. Surpreender quando ultrapassa muito. Qual é a palavra ali, qual é a expressão ali, que expressões traduzem a ideia de que Deus nos surpreende? Coisas grandes que nós não
sabemos. Sabe o que é isso? Ele surpreende. Gente, isso é lindo demais. Quem já foi surpreendido pelo Senhor? Levanta bem alta a mão. Você pediu algo e veio muitas vezes mais. Fez o seu queixo cair. Porque você foi surpreendido. Aleluia. Irmãos, o Senhor está aqui. E é a Ele que nós vamos. E vamos com essas 3 expectativas. Ele ouve, clama a mim. Ele responde, responder-te-ei. Ele surpreende. Coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Nós vamos cantar esse louvor e já orando,